Boa noite, começando mais um ao vivo Amazônia Sociedade Anônima. Hoje nosso ao vivo vai ser com o querido Beto Veríssimo do Amazon. Boa noite, Selma, boa noite, Marina. Oi, Lely, Rafael, querido, todo mundo chegando aí. Obrigado. Olha, hoje é um dia muito especial, porque amanhã estreia o filme no Canal Brasil e na Globoplay. E, enfim, quem não viu ainda vai ter oportunidade de assistir. Mas hoje é um dia especial também porque o Beto é uma pessoa muito importante no meu trabalho na Amazônia. Acho que um trabalho de muito... E vai ser um prazer falar com ele. Ele é coprodutor, imaginou esse filme junto comigo, o Amazon é coprodutor. Oi, Amê, Marquinhos. Olha o Amê aí, ó. Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem, muito bom. Legal. Bom te ver, bom te ouvir. Você tá onde? Na capital da Paraíba? Não, eu tô aqui perto, tô numa praia perto aqui, um lugar, Maravilha. tem natureza por perto. Beto, bom, eu estava falando aqui para todo mundo que você, enfim, meu guru, acho que o guru de muita gente. Eu falei para você lá atrás, quando a gente ia fazer o filme, ia fazer a série no Fantástico, ainda a série no Fantástico 2014, que eu não faria se você não tivesse junto comigo. E, enfim, essas palavras são muito verdadeiras e você foi uma pessoa que sempre me deu muito segurança e me apontou muitos caminhos possíveis aí. Muitas vezes eu falo coisas que as pessoas adoram e eu nem sempre consigo te dar o devido crédito. Quando eu consigo, eu falo, esse aqui falou isso foi o Beto, tá? Mas acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre o seu esquema de jogo 4-4-2, 3-5, né? 3-5, não, 3-5-1 não dá, né? Mas acho que era 4-3-3 ou 4-4-2, foi de uma vez que a gente falou para ganhar esse jogo na É, Amazônia, né? Fala um pouquinho disso e a gente starta daí o papo para tantos assuntos que a gente tem juntos. pois é, maravilha, já tá vendo aqui muita gente amiga aqui entrando na conversa. Eu acho legal também, antes de falar do sistema tático, falar um pouco eu acho legal a história do filme, né? Você fez a Sim, série para o Fantástico Amazônia Sociedade Anônima, que foi um tremendo sucesso. Você tinha aqueles 5 episódios ali, 5 domingos no Fantástico, né? 10 minutos no horário nobre, falando da Amazônia. E uma série que encantou muito, teve uma audiência gigantesca. E, ao mesmo tempo, eu lembro da sua reflexão, eu acho que já em 2016, a gente já, pós-série, pós-exibição da série no Fantástico, em que você estava... Poxa, Beto, o que a gente podia fazer para contar essa história novamente de uma outra forma, talvez? E aí eu lembro, naquele período de 2016, a gente conversava muito sobre qual seria uma abordagem, e eu lembro que o episódio número 2 da série, que falava da questão fundiária, da grilagem, sim. acabou que era o assunto órfão, é um assunto complicado, muita gente não entende, é um assunto com uma certa complexidade. Eu acho que foi muito feliz essa escolha, né? Aí todo esse processo de você voltar, fazer filme, voltar na Amazônia, filmar algumas coisas, editar, essa parceria que a gente teve com o Brito Doc, que também ensinou bastante como fazer documentários que possam engajar. Então, para mim, foi um processo de aprendizagem, ver como é que se faz um documentário, quais são as diferentes formas de narrativa, o que você descarta, o que você inclui, né? Então, eu quero dizer assim que eu aprendi muito com você nesse processo. Então, processo de troca, porque parte dessas coisas que você às vezes atribui a mim, na verdade, é conhecimento coletivo, né? E às vezes eu só codifico coisas que já estão começando a ser sedimentadas, né? Talvez porque a gente, assim como você, eu viajo muito, eu escuto muito, né? Converso com A pessoas gente muito adora diferentes, escutar, né? converso com fazendeiro, com os meus amigos do IBAMA, converso com a turma do movimento ambientalista, movimento social, movimento indígena. Então, esse processo me ajuda muito em saber para onde está, onde é que a gente aponta o nosso GPS, onde é que as coisas estão acontecendo, para onde é que as soluções apontam, né? Então,
para mim isso foi muito importante. Ter o documentário sendo lançado amanhã, no momento em que esse assunto da grilagem ganhou visibilidade. Eu acho que esse não era um assunto que tinha tanta visibilidade, e hoje é o assunto que está na pauta. Está todo mundo se posicionando, tem gente que defendia, está na defensiva, agentes do mercado financeiro. Então, eu acho que tem um mérito de que não é só o filme, é um desenlace de um processo de construção de narrativa que já vem de algum tempo. Então, essa primeira reflexão que eu acho importante. Então, antes de entrar no sistema tático, eu queria te dizer isso, que a gente aprende. Não, acho que a gente fez uma escolha muito, muito feliz mesmo, porque quando eu lembro das nossas conversas em 2016, né, a gente conversou com muita gente para fazer o filme, acho que isso também é uma coisa importante dizer. E gente de diversas áreas, de áreas do Ministério Público, enfim, alguns políticos, gente do movimento ambientalista, até com gente do setor agrário também, a gente conversou para entender. E eu lembro que muita gente falava que esse era um assunto que, de fato, não tinha muitos estudos. Estudos até tinham, mas ele não era um assunto que as pessoas se debruçavam sobre ele, não era um assunto conhecido. E eu lembro de quando você falou assim na entrevista da quantidade de terras públicas desprotegidas na Amazônia, isso me acendeu uma luz. Falei, como é que a gente não está falando sobre isso? E isso estava diretamente ligado à grilagem. Então, para mim, foi uma coisa muito clara de que ali tinha um assunto que precisava ser abordado. Agora, uma coisa que também me deixou muito... Desculpa estar falando muito, mas você vai falar mais hoje, mas muito me deixou... Fala. Não, a solução desse grande estoque de florestas públicas não destinadas define o futuro. Define o futuro da Amazônia, define o futuro do Brasil, define o futuro da humanidade, na forma como a gente vive num planeta ainda que talvez a gente consiga controlar os excessos das mudanças climáticas. Se a gente perder essa batalha das florestas não destinadas, a gente perde, de fato, a perda é muito maior, as consequências são muito graves. Então, é uma área maior do que Minas Gerais, que não está ainda, de florestas que estão... Até eu lembro numa das partes do filme que o nosso amigo Luciano lá do IBAMA aparece, que ele fala assim, as terras estão ao Deus dará, né? Que ele faz aquela referência de que aquela situação está totalmente fora de controle. Então, eu acho que é um assunto órfão e, ao mesmo tempo, era um assunto central, né? Porque essa condição de você encontrar um assunto crítico que pouca gente entende e, ao mesmo tempo, é um assunto decisivo para o futuro da Amazônia. E foi isso que esse processo foi muito instigante para mim. Eu acho que eu aprendi bastante nesse processo de fazer dessas escolhas estratégicas de temas que... E as formas de narrar também, né? Como é que você conta essa história? É uma história difícil de contar. Acho que talvez muita gente que está aqui vendo não sabe exatamente. A gente está falando de... Agora o número está em 60 milhões de hectares, né? Aproximadamente, aí, de terras públicas não destinadas, ou seja, elas não são ainda unidades de conservação, nem terra indígena, nem assentamento, e que ainda é um resquício das capitanias hereditárias, né? Porque depois, para também entender o termo terras devolutas, eu só fui entendendo com o tempo, mas é que são terras que foram das capitanias hereditárias. Depois, quando teve a Lei de Terras de Dom Pedro II, em 1850, elas não estavam, vamos dizer, não eram mais privadas, porque já não tinham mais os capitães hereditários, então elas foram devolvidas para o governo brasileiro, por isso a gente chama de terras devolutas, e depois ganhou o apelido de terras de ninguém também, né? Então, um pouco para explicar sobre esse assunto que a gente está falando, é uma quantidade de terras enorme, como o Beto falou, que vai decidir o futuro da Amazônia, né? Terra nós brasileiros, né? Do povo brasileiro, mas e aí até a Maitê estava comentando aqui o tamanho, uma Califórnia e meia, ou Minas Gerais e Rio de Janeiro juntos, né? Ainda espalhado. E essas áreas são principalmente no oeste do Pará, você tem muita terra, muitas florestas não destinadas no estado do Amazonas. E o que a gente vai fazer com isso? O que o governo vai fazer? Ele vai
e vai fazer com que os grileiros que estão roubando, invadindo, recebam um título e legitimem um processo de ocupação ilegítima, né? E que não é só um processo de... Eles desmatam no processo. O desmatamento está acontecendo nessas áreas. Então, essa é a grande batalha que está acontecendo agora. De fato, a gente não precisa desmatar mais nada na Amazônia. A Amazônia já desmatou demais. Então, para a produção agropecuária, para o desenvolvimento da Amazônia, o desmatamento não é necessário. O desmatamento, de fato, se torna um inimigo do desenvolvimento, porque o desmatamento ele inibe investimento, torna a região, né, uma região da lei, então ninguém quer investir. Você aumenta também o custo do próprio gasto público, porque você fica colocando infraestrutura em lugares de conflitos e de desmatamento. Então, e obviamente as consequências do desmatamento para mudanças climáticas. Então, é um péssimo negócio para o Brasil. Mas para esses grileiros, para os invasores, é um bom negócio. Eles estão entrando ali, estão roubando, vão vender essa terra lá na frente, vão tirar a madeira de maneira ilegal. E aí você tem que realmente estancar essa sangria. E essa é a grande questão do momento. Acho que é a questão central hoje da Amazônia. Você falou na palavra desenvolvimento, que é uma palavra tão controversa hoje em dia. Qual é a sua visão de desenvolvimento para a Amazônia? Até respondendo, eu acho assim, a gente já tem 20% da Amazônia desmatada. Então, a minha visão é de que nesses 20% que já está desmatado, que é uma área imensa, então pegando emprestado aqui de novo Minas Gerais e São Paulo juntos, território dos dois estados, você tem mais 40% de florestas que estão em alguma forma de uso, extração, áreas de manejo. Então, você poderia ter 40% de uso sustentável, com populações extrativistas, concessões florestais, e aí um mosaico de opções. E você tem mais 40% que, de fato, seriam áreas com muito ou pouco nenhum uso, né? Quer dizer, com pouco uso ou áreas para indígenas com uso muito mais rarefeito. Então, por isso que a gente fala do 442. 2, quer dizer, 20% para mineração, agropecuária, para as cidades, né? E é mais que o suficiente. Por que é mais que o suficiente? Porque a gente já, da área que a gente desmatou na Amazônia, só 10% está sendo bem usada. Você tem 60% do território de desmatado está subaproveitado. É um boi para cada 5 hectares na pecuária, por exemplo. E aí ainda você tem 30% de áreas que foram absolutamente abandonadas. Quem viaja pelo interior da Amazônia, é muito comum você pegar uma estrada, BR-163, quem viaja pela parte da Belém-Brasília, no trecho que vai ali saindo de Santa Maria do Pará até Ipixuna, trecho de 150 quilômetros, você não tem nada de produção agrícola ao longo da estrada, você só vê aquelas áreas que foram abandonadas, foram desmatadas inutilmente, a gente desmatou para nada, não gerou prosperidade, não gerou desenvolvimento, não gerou... Essas áreas foram abandonadas e agora elas estão voltando. A floresta é vigorosa, então tem muitos lugares que essa floresta está voltando, ela vai levar tempo para ser aquela floresta que estava lá. Mas a natureza teimosa, ela está se restabelecendo em muitos lugares. Então, claramente, para a Amazônia, você pode tranquilamente desenvolver a região. A gente precisaria... Eu não tenho nenhum problema da gente trabalhar com agropecuária. Acho que a agropecuária é importante, faz parte da cesta de opções de desenvolvimento para a Amazônia. A gente precisa... Agora, tem outras coisas também. A gente pode reflorestar, a gente pode trabalhar com serviços ambientais. A gente tem uma cesta enorme de produtos da agrofloresta que já são atividades importantes. Cacau, o Pará hoje é o maior produtor de cacau do Brasil, cacau de alta qualidade. Já começa a aparecer produção de chocolate no Pará, que a gente já está começando... O cacau é amazônico, né? É uma loucura o chocolate ser suíço e o cacau ser amazônico. Você tem açaí, você tem uma lista enorme de óleos, de fibras, de resinas, de frutos. Isso só do ponto de vista da floresta. Vai para os rios, aí é uma imensidão de diversidade de pescados, uma agricultura muito rica. Então, a Amazônia precisa de desenvolvimento, precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas, as pessoas precisam ter emprego, empregos decentes. Então, a Amazônia foi ficando para trás, foi ficando sofrendo do que a gente chama de
tripla crise, ou tripla maldição, né? Que você tem desmatamento e degradação subindo, subdesenvolvimento econômico e baixo progresso social, mazelas sociais. Então, esse modelo baseado no desmatamento e na ocupação desenfreada, né, e ilegal, ele gerou o pior dos mundos para a gente. A gente está perdendo a natureza, perdendo a floresta e empobrecendo e ficando para trás na corrida do desenvolvimento. Então, eu acho que há, eu diria, um crescente apoio. Eu acho que essa percepção está se tornando cada vez mais majoritária entre muitos segmentos. Se você vai conversar com as pessoas do agronegócio sério, das pessoas que estão aqui na Amazônia há muito tempo, elas sabem e elas afirmam que não precisam ter desmatamento. Acho que tivemos uma live aqui com o nosso amigo Marcelo Brito, ele falou claramente, não precisa. O desmatamento vira, de fato, um impedimento, ele vira um obstáculo para o desenvolvimento, para a nossa prosperidade. Não é só uma questão de uma preocupação com a natureza, que é só suficiente para a gente se preocupar, mas passa a ser uma questão social e econômica. Agora eu te pergunto, você acha que é possível, no meio nessa situação tão degradada das cidades amazônicas, das relações, violência, criminalidade, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que você, que é um pesquisador que, enfim, já viajou tanto pela Amazônia, conhece tão profundamente a realidade, como é que você acha que isso pode acontecer? Como é que você acha que isso pode acontecer? Eu acho que a gente está no fundo do poço, né? Então, eu acho que é o momento mais difícil da Amazônia, porque ela conjuga essas três crises, uma crise social, uma crise econômica e uma crise ambiental. Ao mesmo tempo, há um reconhecimento da importância da Amazônia para o Brasil e para o mundo. Eu vi dois momentos na história da Amazônia, desde que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na Amazônia em 1988, e foi um momento marcante, porque foi em 1988 que aconteceu o assassinato do Chico Mendes. Foi a primeira vez que a Amazônia virou manchete internacional, com as grandes queimadas, com a primeira tomada de consciência mundial pela Amazônia e no resto do Brasil foi em 1988. Eu acho que a gente está vivendo esse segundo momento. Isso é de uma maneira até mais profunda agora, porque nosso entendimento da importância da floresta para o equilíbrio do clima do planeta é maior agora. A gente sabe, pela ciência, de que não tem solução para uma convivência no mundo em que as mudanças climáticas já estão acontecendo e que a gente precisa manter essas mudanças climáticas até 1,5 graus Celsius ou 2 graus, ou seja, a partir daí a gente entra num cenário de prejuízos econômicos, sociais e sofrimento humano descomunal, e não tem como fechar essa conta sem a floresta em pé. A gente precisa ter a floresta em pé. A Amazônia presta serviços ambientais na escala regional, na escala sul-americana e global, que é inquestionável. Então, isso coloca uma pressão sobre o Brasil, né? Obviamente a gente está vendo isso, e não é só uma pressão que está vindo da sociedade civil, dos ambientalistas, dos artistas, dos cientistas. Essa pressão está vindo dos fundos de investimento, dos mercados, das agências multilaterais. Então, eu acho que o assunto que em 1988 era um assunto mais ligado às tribos, vamos chamar assim, o mundo socioambiental, agora ele chegou no coração se não no coração, próximo do âmago do PIB do mundo. Elas estão realmente preocupados com isso. Eu acho que isso cria uma pressão, mas a gente precisa transformar essa pressão, esse momento, agora em construir uma agenda de soluções para a Amazônia. Não tem saída fácil para os problemas que você colocou. A qualidade de vida nas cidades amazônicas é sofrível. A gente
está convivendo com índices de violência e ocupação irregular, mas eu tenho eu acho que é uma agenda possível, porque tem muita coisa boa também acontecendo na Amazônia. Se a gente vai para o interior da Amazônia, a gente vê empreendedores, a gente vê comunidades se organizando, produzindo melhor, buscando agregar valor nos seus produtos, se organizando em termos de associações e cooperativas. Novos produtos da floresta estão aparecendo nos mercados, coisa que a gente não tinha antes. Sim. Tem muita gente fazendo agropecuária com qualidade e com boa produtividade. Então, esse mundo da Amazônia que a gente vê repleto de problemas e inundado de ilegalidade, nesse mundo também tem muita coisa boa acontecendo. Então, a gente precisa, de fato, ter um esforço de políticas públicas. É óbvio, vivemos uma crise política, isso é o grande dilema da Amazônia, porque você precisa muito do governo federal. A Amazônia, o governo federal, ele tem boa parte do território da Amazônia pertence, é administrado pelo governo federal. As terras indígenas são, em última instância, administradas, então é um território com forte interferência. As unidades de conservação federais, todas essas florestas não destinadas, em grande parte são do governo federal, algumas de governos estaduais. Então, quando você tem um governo federal mandando sinais trocados, mandando às vezes um sinal de que é para combater o desmatamento e depois, na hora que a operação de combate ao desmatamento vai a campo, ela é desautorizada, esse sinal trocado, ele acaba incentivando o processo de ocupação irregular. Então você tem um papel central do governo, que é intransferível e que o governo tem que assumir. Tem um papel adjunto do mercado, da sociedade, que está chegando junto. Mas eu acho que nós estamos vivendo esse momento de muita tensão. Eu acho que tem solução para a Amazônia. A gente pode viver melhor, a gente pode resolver a questão do desmatamento. Eu acho que se a gente tiver vontade política, a gente enfrenta com certa rapidez a questão do desmatamento. A gente sabe como combater desmatamento. Sim. Se tiver vontade política, em 2 anos cai. Agora, a gente não tem ainda uma agenda pronta, vamos dizer, razoavelmente organizada para desenvolver de forma sustentável a Amazônia. Essa é uma agenda que está atrasada. A gente tem uma agenda de como combater o desmatamento, de como organizar o território. E isso é pré-condição para desenvolvimento, mas a gente precisa também construir uma agenda de desenvolvimento. Né? A gente precisa fazer com que esses negócios da Amazônia, que estão em pequena escala, ganhem escala, ganhem valor. Né, de que os serviços ambientais da Amazônia, que são tão importantes, a gente seja remunerado. A Amazônia receba algo de volta desse serviço que presta para o Brasil e para o mundo. Beto, a gente fez uma viagem juntos lá para o território Munduruku, né? E eu vi que você fez muitas reflexões sobre a importância da floresta, enfim, sobre uma visão até menos científica, vamos dizer assim, e mais espiritual, né? Você que, enfim, é um renomado cientista, pode falar um pouquinho dessas suas reflexões, assim, mais esotéricas, mas, enfim, mais espirituais mesmo. Como a primeira parte da nossa conversa, a gente tem razões. Eu vou mexer um pouquinho, eu tenho que botar para carregar aqui, senão vai cair essa nossa live. Pode falar. Tá bom. Não, então, eu acho que temos motivos suficientes na escala planetária, regional. A floresta é o lugar também que 27 milhões de brasileiros moram ali na Amazônia Legal. Agora, tem outros motivos que vão além dessa nossa visão utilitária para manter a floresta em pé. Uma delas, que eu acho um pouco... Então, eu vou entrar no segundo momento, que é na segunda parte da nossa conversa, que me interessa muito. É o seguinte, a floresta tropicais são o ápice da complexidade da vida. Não tem nada que já existiu nos nossos 4 bilhões e meio de vida desse planeta, né? A vida mais complexa acontece nos últimos 500 milhões de anos. As florestas tropicais surgem nos últimos 50 milhões de anos. Elas estão aqui, elas estão
enfrentando as glaciações e todas as mudanças do clima nos últimos 50 milhões de anos, e elas estão ameaçadas nas últimas décadas. É um período relativamente curto de uma existência tão longa. Então, nós não temos conhecimento e capacidade de entender as relações complexas que tem na floresta. A gente conhece uma fração muito pequena. De aproximadamente 16 mil espécies de árvores que tem na floresta, a gente conhece a biologia, talvez de pouco mais de 20, 30 dessas espécies. Só para falar do topo, que são as grandes árvores. Então, a gente conhece muito pouco. A gente conhece muito pouco das interações da floresta. A gente estava falando de... Só estima que existem mais de 100 trilhões de vírus. Boa parte deles estão em florestas tropicais. Não tem a menor ideia do que a destruição da floresta tropical ou de áreas pode representar de novas pandemias, né? Porque a gente está se aproximando do desconhecido. Então, eu acho que um matemático e ecólogo da Universidade de Princeton, Simon Levine, fala que nós não temos capacidade computacional fato entender o que acontece nas relações de uma floresta. Então, isso é incrível. Então, significa se a gente só precisa de 20% dessa área para nosso desenvolvimento da mineração, da agricultura, da pecuária, das cidades, se a gente pode ganhar dinheiro e viver melhor aproveitando esses 80% da floresta de maneira racional e conservando, isso é o que nós podemos fazer de melhor, porque ao longo das próximas décadas, com o avanço da ciência, a gente vai começar a se aproximar e a entender um pouquinho mais da floresta, né? Então, eu acho que é um sentimento de humildade, de respeito à vida, e para quem tem conexões espirituais, é um respeito. Eu acho que a igreja está chegando, a encíclica do Papa sobre natureza e mudanças climáticas, ele é um reconhecimento tardio, mas importante, de que a natureza é uma parte importante da vida espiritual. A gente não tem o direito de usar a natureza apenas para os nossos interesses. A natureza tem a sua existência, ela pode existir pela sua própria razão de ser. Então, eu acho que é uma reverência a essa floresta complexa, milenar, que também teve uma contribuição dos povos indígenas enorme nos últimos 15 mil anos. Então, essa floresta tem uma história humana também nessa convivência. E esse sentimento de respeito a essa natureza, de respeito do direito de existir da natureza. Eu acho que esse é um pensamento que está emergindo muito forte. Eu creio que as próximas gerações vão abraçar isso com muito mais altruísmo do que a nossa. A nossa ainda se aproxima da floresta com um olhar utilitário. Eu acho que a gente precisa incorporar um olhar altruísta também. A gente lá com o Pé de Quê fala muito disso, assim, como te gostaria que o ensino das árvores tivesse presente nas escolas, que as crianças, os jovens, quando se formassem no ensino médio, soubessem reconhecer pelo menos 20 espécies de árvores no seu entorno, na sua calçada, na sua floresta, e que a partir daí a gente poderia reconhecer pássaros, conhecer as frutas, ter uma relação diferente, né, dessa utilitária que a gente tem com as árvores e com os vegetais. Até porque eles são a base da nossa existência, né? A gente, em alguma parte, é fruto do que as plantas fizeram para esse planeta. A gente descobriu. Ano passado teve uma expedição na região lá do Paru, do Rio Paru, né? Então, quem conhece ali o estado do Pará, tem uma floresta estadual do Paru. Ela fica ali entre Almeirim, Monte Alegre, na parte da chamada Calha Norte do Pará. Eles encontraram árvores com altura que variavam de 84 a 88 metros. Essas árvores eram angelins. Devem ter entre 600 e 900 anos.
Então você tem as árvores na Amazônia, em geral, essas árvores que são cortadas pela extração ilegal de madeira, pelo desmatamento desenfreado, né? Só para lembrar as pessoas que quando você desmata desnecessariamente 1 hectare de floresta, você está matando 450 árvores acima de 200, acima de 10 centímetros de diâmetro. Algumas são árvores milenares, como essas, né? Árvores que têm 800, 900 anos, estão aqui há muito tempo já. Então, quem viaja pela Amazônia, quem teve chance de dormir uma noite na floresta, quem viaja pelos rios, realmente a gente se sente conectado com outra dimensão, entendeu? Acho que é uma experiência única. Quando a gente estava lá no Rio Tapajós, eu e o Estevão, lá na aldeia dos Mundurucus, assim, você escurece assim à noite, eram uns vagalumes, eu nunca vi vagalume tão grande, né? Parecia uma terra de vagalume. Foi lindo mesmo. Bonito, aquele céu maravilhoso, o rio, aquelas águas, você vai no dia seguinte... Todo mundo dormindo e a gente batendo papo com os vagalumes ali, né? Então, isso aqui é muito maior, né? Tem muito mais coisa acontecendo e a nossa capacidade de ler a floresta é limitada pela nossa visão do nosso mundo tridimensional, né? Se a gente tivesse um óculos mais sofisticado, né? Com certeza. A gente estava vendo muito mais coisa ali, muito mais interações, muito mais... enfim. A floresta tem essa coisa misteriosa, né? Do seu... daquele emaranhado de coisas que parecem meio caóticas, né? E ao mesmo tempo tem uma ordem que é diferente da nossa ordem. Eu estava lendo um texto maravilhoso, falava o seguinte: quando o Orellana, né, Francisco Orellana fez a viagem, que deu origem essa viagem, quando eles chegam no Rio Amazônia, né, no rio Nyamundá, que faz ali fronteira do Pará com o Amazonas, o estado do Amazonas. Então, ali que, naquela experiência, eles atribuíram o nome Amazonas, vem na lenda, na história, de que haveriam aquelas guerreiras e tal. O Orellana, nessa viagem, ele passa fome. Ele está ali, atravessando a floresta mais exuberante, rica de vida, né? Com peixes, com frutos, com tudo, e ele é incapaz de ler aquela riqueza. Ele só consegue imaginar ali a Espanha. Ele olha para aquela floresta e no lugar daquela floresta ele pensa em plantar azeitonas, né? Ele pensa em campos agrícolas, né? E é essa incapacidade que vem recorrente de Orellana, do século XVI até hoje, de olhar para a floresta e não conseguir ler a floresta, e ao buscar, de fato, destruir aquela floresta para colocar alguma coisa simplificada, né? E eu acho que esse tem sido uma visão recorrente dos processos de ocupação da Amazônia. Então, a floresta é um obstáculo. Ela é algo que precisa ser controlado e tal. E isso tem sido um pouco a saga, né? Então, isso começa com Orellana, depois a gente vem nos anos 60, agora mais recente, com o processo de ocupação da Amazônia. Floresta não tem valor, vamos desenvolver a Amazônia derrubando a floresta. Aí a gente não desenvolve a Amazônia, de fato a gente ficou pior do que estava. Então, eu acho que a floresta a gente precisa de mais tempo para entender a floresta. E até lá, a gente vem com as áreas que a gente já desmatou. Eu tive um insight aqui agora, que eu estava lendo esses dias um texto sobre o tenente Maury e os tenentes também Gibson e o outro não estou lembrando. São tenentes americanos do século XIX. 2 deles fazem uma viagem de reconhecimento do território amazônico e o Maury ele escreve um texto assim, gigantesco dizendo que a Amazônia deveria ser ocupada e deveria ser internacionalizada no sentido da sua navegação e desenvolvida. E era exatamente a mesma ideia de que ali era um ambiente com muitas riquezas inexploradas. Você vê... E isso vem vindo e me parece que isso bate junto com essa... Eu queria que você comentasse isso, essa sanha, porque eu vejo muitos comentários na nossa página do Facebook, por exemplo, que repetem a mesma frase
de que o que ninguém está interessado em árvores, estão interessados nas riquezas que estão no subsolo, no minério, aquilo, não é árvore que eles estão querendo. Parece um pensamento muito próximo a isso. Mas eu queria ouvir um comentário teu, que, enfim, que já trabalha com mineração, com mineradores, conhece bem o território amazônico, sobre esse ponto de vista que muita gente ainda compra essa ideia de que os gringos estão interessados na nossa riqueza, né? Na riqueza mineral. Como é que você vê isso? Boa parte da riqueza mineral da Amazônia já está sendo explorada, né? A gente tem a Amazônia tem uma província mineral incrível. Você tem no Pará as jazidas de ferro mais importantes do mundo e aquelas com maior teor de pureza. As jazidas de ferro de Carajás nós temos uma reserva de ferro para os próximos 200 anos, né? Talvez acabe a demanda por ferro e a gente vai continuar tendo ferro a ser explorado. Pode, daqui a 100 anos, precisar de menos ferro. Você vai para bauxita, que é a base do alumínio, né? Sim. As jazidas com os melhores teores estão também na Amazônia, especialmente no Pará. Você tem cobre, você tem níquel, você tem manganês. Então, e a mineração já está acontecendo. A gente já tem a Vale, já tem a Hidro, tem a Alcoa, tem a Mineração Rio do Norte. Esses são 4 grandes empreendimentos minerais que acontecem no Pará, ocupando uma área muito pequena. Então, em geral, essa mineração industrial não tem nada a ver com garimpo. Garimpo é outra história. Mas a mineração que explora esses minérios, ela ocupa uma área relativamente pequena. Nesse processo, você consegue restaurar, recompor a floresta. Então, o impacto ambiental, em geral, é pequeno. O desafio da mineração é conseguir entregar mais resultado social e econômico para o território, né? E aí você tem ouro, e o ouro agora, como a gente sabe, ele tá muito forte na bacia do Tapajós, embora a quantidade de ouro não seja... os veios de ouro, como os garimpeiros falam, já foram explorados muito nos anos 80, mas o preço do ouro disparou, né? E agora eles estão fazendo uma mineração muito agressiva. Então, a mineração de garimpo, ela é realmente um grande inimigo dos rios e da floresta, além de operar numa margem de ilegalidade e acaba empurrando. Então, é muito importante separar esses dois setores. Eu não acho que é muito mais essa ideia de que nós temos minérios que pagariam, quer dizer, que ajudariam ajudar o Brasil a sair do buraco econômico que ele se encontra. Eu acho que isso tudo é muita fantasia, né? E tem muito pouca substrato. O que tem são essas operações que já estão acontecendo. Assim, a grande parte já está sendo, como você falou, já está sendo explorada. Na verdade, não tem tanta coisa assim para... Não. Aí você vai ter algumas outras jazidas de minérios, porque esses também são os minérios que têm maior demanda no mundo, né? Alumínio, ferro, são esses que, de fato, movimentam as infraestruturas globais. Mas e o tal do nióbio, que estão falando do nióbio? O nióbio é um mercado muito limitado, né? Quer dizer, se a gente não dá o nióbio no mercado, o preço vai lá para baixo. Então, de fato, a demanda de nióbio no mundo, até onde eu acompanho, já é suprida pela produção do Brasil, que está mais localizada no Sudeste. Não é um minério que tem uma demanda enorme. Na verdade, você usa o nióbio nas ligas, então é uma proporção muito pequena. Isso vale também para as outras coisas, né? A ideia de que... Eu acho que todos os recursos naturais da Amazônia, no caso os minerais, os recursos da biodiversidade, a gente precisa, na parte que deve ser usada e deve ser usada de forma sustentável, vamos tentar extrair valor. Travou. Beto foi mexer alguma coisa aí, travou, Beto. Estou aqui esperando você voltar. Eu e a torcida do Flamengo. Opa, voltou. Voltou, às vezes dá essas oscilações. Não, enfim, eu acho que tem muita paranoia, essa ideia de que... A grande ameaça da Amazônia não é ocupação estrangeira, são os brasileiros do mal que estão grilando e destruindo a floresta e bagunçando a Amazônia. O problema é nosso problema. A gente fica os outros, um problema que é nosso. Lá você vai lá para os lugares onde tem esses garimpeiros que estão invadindo madeireiro ilegal. Tem madeireiro sério também, tem gente que faz as coisas corretas. Então, é importante separar o joio do trigo.
Mas o problema da Amazônia está sendo criado por nós brasileiros. A gente tem que resolver o problema. A gente fica tentando terceirizar o problema como se fosse um problema dos outros que estão causando para a gente. Desculpa te interromper, mas é que a Dani Silva, que é amiga lá de Altamira, está perguntando se você sabe sobre a Belo San. Muito pouco. Eu não tenho conhecimento específico para... Eu diria o seguinte, que a possibilidade de você ter uma exploração de ouro dentro das regras, com licenciamento, pagando tudo, é bem-vinda. Então, desde que passe por todos os critérios. O problema maior hoje da exploração de ouro na Amazônia é que ela se dá totalmente à margem da lei, de forma irregular. Mas eu não tenho elemento suficiente para analisar o caso específico da Belo San, para saber em que aspecto esse licenciamento segue todos os ritos e a relação específica que ela tem no seu entorno, né? Estou falando em tese. A diferença entre uma operação de garimpo ilegal e uma operação de mineração de ouro dentro das regras. E o ouro agora está com preço muito alto, então você tem realmente ali uma situação que fica muito difícil de você controlar hoje o garimpo, né? Se você não botar o freio da repressão e do controle através do governo federal, que é de fato pode fazer essas operações de embate contra o garimpo ilegal na Amazônia. A gente viu lá no Tapajós um rio maravilhoso sendo afetado por esse garimpo descontrolado. Uma das lives que, enfim, fez muito sucesso, deu muito retorno, enfim, aconteceu muita coisa por causa dela, foi a live sobre o Centro de Empreendedorismo, sobre empreendedores na Amazônia, né? E você é um dos idealizadores do Centro de Empreendedorismo. Você também me convidou para ser conselheiro. Acho que você podia falar um pouquinho sobre essa ideia do centro, a ideia do empreendedorismo na Amazônia, que é uma coisa que você tem fomentado e acho que as pessoas interessou muito a todo mundo. E acho que você tem uma visão muito interessante, particular sobre isso. Eu acho que nasce muito dessa constatação. Há 30 anos atrás, a gente criou o Amazon, né, que é uma instituição tem uma história, né, uma contribuição enorme na Amazônia, do qual eu tenho muito orgulho de ter ajudado a fundar e continuo como pesquisador sênior do Amazon, colaborando. E, ao mesmo tempo, o Amazon ajudou a incubar outras iniciativas, né? Uma delas foi o Centro de Empreendedorismo, que nasce um pouco dentro do Amazon mesmo e também com outros parceiros de fora, pensando qual é... Se a gente pensar que a floresta tem valor também econômico, né? Ela tem outros valores, valor espiritual, moral, mas ela tem um valor econômico, a gente precisa, de fato, ajudar a criar um ambiente de negócios na Amazônia, um ambiente que facilite, que estimule o uso sustentável dos recursos da floresta. Então, você tem um ecossistema de negócios que está começando a se desenvolver na Amazônia, e na medida que a gente foi se aproximando desse ambiente, a gente viu que faltava educação empreendedora, faltava o que a gente chama de aceleração de negócios ligados à floresta e à biodiversidade. Tinha muitos investidores expostos e a gente achou que, então, essa lacuna e esse interesse justificava a criação de um centro. E o Centro de Empreendedorismo é uma organização do século XXI, muito leve, né? Ela opera... Tudo que ela faz em parceria. Então, faz em rede. Ela trabalha com as universidades, trabalha com o Sebrae, trabalha com o setor privado, trabalha com as outras ONGs, trabalha com as comunidades. Então, isso é importante. Você multiplica o impacto. Você faz tudo como uma obra coletiva. Segundo, o Centro de Empreendedorismo tem essa ideia de levar para as comunidades mais remotas da Amazônia, os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, os extrativistas, a melhor tecnologia social possível de desenvolvimento de modelo de negócio. Então, aquele conceito de, para quem está na última milha, você leva o melhor. Você leva as melhores ferramentas. Você leva a capacidade que eles, ao ter acesso a esse conhecimento, eles ficam empoderados. Então, as oficinas, e aí tem de tudo. A gente trabalha muito com jovens de 18 a 29 anos, teve experiências fantásticas em lugares como Juruti. Agora a gente vai trabalhar lá, o centro vai trabalhar no Rio Negro, em Barcelos e Novairão, Porto de Mós, são os lugares Santarém, Óbidos, Oriximiná, né, Abaetetuba, Barcarena, Paragominas, Ipixuna, Tomé-Açu, Acará, Moju. Estou dando uma lista aqui, Bragança. Os lugares onde tem experiência, tem pessoas
produzindo, fazendo negócio com bacuri, com frutas tropicais em geral. O bacuri Eu gostei. tem uma das startups que está trabalhando e exportando e abrindo e descobrindo um mercado enorme para isso. Fibras naturais, moda. A moda, as pessoas falam assim, a Amazônia tem todos os elementos para moda, porque você tem Sim. uma grafia indígena de 14, 15 mil anos, em que os índios estão testando grafias, as grafias maravilhosas. Você tem as matérias-primas, você tem gente muito criativa. Você vai também para a área de turismo de natureza, que é fantástico. Você vai para a área da gastronomia. Então, nessa Amazônia sofrida, com muitos problemas, também tem uma Amazônia pulsando de oportunidades, Sim. de jovens querendo empreender. E aí eu acho que a trajetória do centro tem sido essa. E o Rafael Medeiros, que estava aqui, que é quem está à frente realmente, que toca com um grupo de jovens incríveis que estão ali, gente que está indo na faculdade, com o olho brilhando. Eu acho que o centro está crescendo e está se espalhando, porque a metodologia do centro é viral, é aquela de fazer junto. Chega no território, agora a gente está... eu vi que tem um pessoal aí de Altamira e tal. A gente vai chegar lá em Altamira, vai chegar naqueles... trabalhando com quem? Com os parceiros que já estão lá mesmo. Então, o centro se soma em cada lugar que ele vai, lá em Santarém, com os amigos do Saúde e Alegria, lá na Calha Norte, com o Amazon, que é a instituição irmã, com o Imaflora, com as outras organizações. Então, e isso tem sido... E agora você está começando a gente recebeu um tempo atrás uns investidores que estavam interessados em novas proteínas vegetais. Você tem um movimento no mundo vegano, você tem pessoas que cada vez mais vão sair das proteínas animais. E você só tem 3 fontes básicas de proteína vegetal. Você tem grão de bico, ervilha e soja. E aí eles estão interessados em outras fontes de proteína vegetal. Uma delas importante são os fungos, são os shiitakes da vida. A Amazônia está cheia de fungos. Sabem como... Então, e tem fungo comestível aí? Bastante muito. Também? Tem mais de 1 milhão de espécies, né, de fungos na Amazônia. Então, saber diferenciar bem, né? Quem é quem? Tem que saber diferenciar bem. E quem tem esse conhecimento são os índios. Então, como é que os índios... ninguém melhor do que, por exemplo, o Instituto Socioambiental, que tem feito um trabalho maravilhoso com... Sim, Luísa. Eu vou chamar aqui, com a licença poética, de empreendedorismo indígena. Os índios também estão fazendo, estão trabalhando com artesanato, estão buscando com as pimentas, com chocolates e tal. Então, se a gente botar a lupa para essa Amazônia, que está pulsando de oportunidades, realmente é incrível. A experiência do Rio Iriri, das cantinas que o Instituto Socioambiental lidera com as comunidades do Rio Iriri, é impressionante. Nas cadeias da borracha, do babaçu, né, da castanha, com conceitos novos de como você pode trabalhar. Não é o velho extrativismo, é outra forma de organização produtiva, é outra forma de acessar mercado, é outra forma de aproveitar as tecnologias. O professor Carlos Nobre, com as ideias disruptivas, né, do Amazônia 4.0, que é não só... O centro está levando o software da educação e da pré-aceleração. O professor Carlos Nobre está levando o conceito de levar a melhor tecnologia possível, a tecnologia que vai permitir agregar valor lá na ponta, usando aquilo que é de extraordinário da 4ª Revolução Industrial. Os laboratórios são portáteis, são baratos, você tem drones, você tem blockchain, você tem um monte de ferramentas. Quem viaja pelo mundo está vendo que o mundo está aproveitando e se desenvolvendo, e a gente tem que trazer isso, o que é melhor para a Amazônia. A Amazônia merece o melhor e as pessoas que estão lá na ponta da floresta merecem o melhor. Então a gente tem que levar o melhor para eles. As melhores tecnologias, a melhor forma de educação, a melhor forma de organização produtiva. Eu acho que essa batalha da produção é importante. Não é só uma batalha da produção sustentável, é uma batalha da narrativa. É dizer que a floresta tem um valor cultural, tem um valor social, tem um valor ambiental, né? E tem um valor econômico. E aí você tem um centro de pertencimento de que faz sentido para a sua vida. E o depoimento dos jovens que participam dessas oficinas é esse. Eu descobri que eu posso ser feliz e me realizar aqui no meu território, mas de um jeito diferente dos meus pais. Eu não estou apartado da tecnologia, da modernidade. Eu trago a modernidade, a tecnologia para o meu universo, para a minha geografia, para o meu pedaço de mundo. Isso é fundamental. Estava lembrando aqui das discussões sobre... Enfim,
discussões. As pessoas estão falando, mas indígenas de celular não é mais indígena. Eu falei, vem cá, mas você usava a mesma roupa que teu pai não usava celular e você está usando, então você não é filho do teu pai. Você não pode carregar o teu nome aí. Enfim, acho que tem muita coisa, de fato, muita coisa legal para acontecer, muita coisa boa já acontecendo na Amazônia. De fato, o que você falou certo. Tem que levar o que é melhor, o que é de melhor, porque É, é uma e, região que merece o melhor, que tem o melhor, né? Já tem o melhor e merece o melhor. e toda a área de produção cultural, né? Você fez a Central da Periferia, né? Eu lembro lá quando vocês fizeram Sim, Belém. Você tem uma produção é, é, musical muito original, né? Que é os jovens da periferia gostam de game, gostam de tecnologia. Então, o que a gente precisa é hibridizar, é misturar essa coisa urbana com a floresta, é criar essa identidade que é muito variada ao longo da Amazônia, a Amazônia acreana, a Amazônia, né, do Amapá e as diferenças que tem dentro da Amazônia. São muitas Amazônias, então a gente e elas têm uma diversidade cultural muito rica. Eu acho que uma coisa importante na Amazônia é que a Amazônia é um produto também dessa mistura. E o nosso querido amigo Eduardo Viveiro fala isso dos entes dos humanos com os não humanos. São 14 sim, mil anos em que os índios manipularam, domesticaram, transformaram partes da Amazônia em florestas culturais. Então, não é à toa, como você falou, que o cacau foi domesticado na Amazônia. O açaí foi domesticado, o abacaxi foi domesticado, a mandioca. Então, a Amazônia é um centro de domesticação. Se é um centro de domesticação de espécies, é um primeiro sinal de que as sociedades amazônicas, antes da chegada dos brancos, eram muito mais sofisticadas. Tinha uma agricultura muito mais avançada do que a gente pensava. Não era a gente não estava. A Amazônia não era um lugar fundo de quintal, subdesenvolvido entre os povos pré-colombianos. Na Amazônia haviam povos muito sofisticados. E isso está presente na cerâmica e na agricultura. E essa nova maneira de ver a Amazônia, ela muda a nossa percepção. Porque nos anos 70, o que predominava na década de 1970, no pensamento geopolítico, era de que a Amazônia era a ilusão do paraíso. Ou seja, era preciso tirar aquela floresta, porque aquela floresta não levaria o Brasil ao desenvolvimento. Isso foi muito influenciado por uma arqueóloga americana chamada Beth Meggers. E tinha uma outra arqueóloga que falava nada disso. A Amazônia é berço de civilizações complexas, e a gente vai, ao longo do tempo, provar isso, que era a Anna Roosevelt. E esse era um debate intelectual entre duas acadêmicas americanas que teve muita influência na forma como o Brasil se posicionou naquele momento. Nos anos 70, predominou a visão de Beth Meggers, aquela ilusão do paraíso, de que todas as civilizações que chegavam aqui não conseguiam prosperar porque havia uma escassez de recursos, apesar de uma falsa, que ele chamava de uma ilusão de um paraíso. E a Anna sim. Roosevelt falava exatamente aquilo que os antropólogos e arqueólogos hoje confirmaram. As sociedades eram mais complexas, havia muito mais gente, domesticaram muito mais espécies, e nós temos que aprender com essa herança daqueles povos que ainda resistiram e estão aqui. Beto, a gente já está aqui caminhando para o nosso 5 minutos finais aqui. Uma pena, enfim, gosto muito de conversar com você, gosto muito de te ouvir. Eu não fiz nenhuma pauta. Hoje eu estava, o papo vai Amanhã, né? fluir. Todo mundo, a gente podia falar um pouquinho do filme, mais um pouco do filme, porque o filme é maravilhoso, né? E vai estar no Globoplay, né? E no Canal Brasil, né? E por quanto tempo? Globoplay a partir de 9 horas da manhã. Então, quem quiser acordar e ver, acho que vai ser, enfim, a hora que quiser assistir. O Canal Brasil é 7 horas da noite. Eu vou estar até numa live do Canal Brasil a partir das 5 da tarde. Mas o filme vai estar lá a partir das 7 da noite. Vai ter uma sessão no Globoplay direto. A gente, enfim, ainda tem alguns festivais aí para participar. Aqui no Brasil, Alter do Chão, DOC Amazônia. Na Itália tem um em setembro, em Pádua. Temos um também na Coreia, temos um na Coreia do Sul. Coreia do Sul, exatamente. E eu estou Agora, pensando em semana que vem,
Eu achei que hoje ia ser nosso último ao vivo. Mas eu estou achando que, realmente, agora com todo mundo assistindo o filme, eu vou continuar mais, pelo menos até o final de setembro. E E pensei o em filme... semana que vem convidar o Daniel Azeredo, Ah, maravilha. procurador federal, O, para falar um pouco sobre grilagem, combate à grilagem, enfim. é, o filme que me encanta no filme que você trouxe isso bem forte nas primeiras conversas, lá em 2016, é a emoção. Porque acho que a série do Fantástico era maravilhosa, mas você trouxe para o documentário, que vai ser exibido amanhã, muita emoção, né? Eu acho que é um filme que emociona. A gente aprende e se emociona. Fica indignado, né? Tem uma indignação que é uma emoção, porque você vê... Eu acho que isso que me encantou no filme, a música, a trilha sonora, a voz da Maria Bethânia, aquelas imagens incríveis, as histórias vão se... Então, eu acho que essa coisa da... Quem quer se aproximar desse assunto e se emocionar, mas sem perder a esperança, não é uma emoção derrotista, é uma emoção também que dá esperança. Acho que o filme traz Sim. isso tudo. Eu acho que tem um chamamento aí para todos os brasileiros para entenderem o problema e se engajarem na solução, que acho que é uma coisa que tanto eu quanto você, eu me identifiquei muito com você desde o início, assim, quando a gente se conheceu, que é reconhecer que há um problema, mas enxergar uma solução, enxergar um caminho possível. E desde a Nessa, primeira vez você me falou, olha, há tempo, ainda dá tempo. Acho que a é, nossa geração tem esse dever de consertar algo que ela ajudou um problema que ela ajudou a criar. Né? toda a confusão está nessa geração. Eu diria que tem muitas Amazônias e muitos Amazônidas, e como você mesmo tem dito também. E a gente precisa encontrar uma solução que concilie esses diferentes interesses, desde que eles sejam legítimos dentro do ambiente do Estado de Direito e da democracia. E expurgar aquilo que é ilegítimo do processo, né? Que são aqueles que estão querendo burlar e destruir o patrimônio natural. Mas todos aqueles que querem fazer dentro das regras do jogo, vamos estender as mãos e vamos cooperar, vamos fazer juntos. Melhor da ciência, melhor da tecnologia, com a colaboração do resto dos brasileiros, com parceria mundial. Precisa de todo mundo. É um desafio e, como você falou, um problema que surgiu na nossa geração e a gente vai ter que resolver na nossa. Não tem muito como passar esse bastão para frente do problema, não. Eu não Né? queria deixar esse problema para o rock, não. Não, não, nem para as minhas filhas, Rafaela e a Fernanda, estou aqui para fazer o melhor. E todo mundo que está aqui, eu estou vendo gente maravilhosa que entrou aí, está todo mundo Tem muita gente boa aqui participando com a gente. né? A gente aqui está apenas fazendo o papel de, de narrador aqui, de sistematizador de muita coisa que está acontecendo. Nada. Iluminamos a conversa a partir de muitos faróis de todo mundo. Maravilha. Amigo, obrigado. Tá? Obrigado Eu a que todo mundo que está nos ótimo. assistindo aí. Hoje vamos ter uma despedida com o tempo, não é? Quero que vai dizer, pá, cai, está no meio da fala. Mas hoje a gente está. Já deu aqui. Falta 1 minuto e 55 segundos. Já começou o cronômetro aqui da. Maravilhoso. Tá bom. Seguimos juntos, vamos nos falando. Em breve estaremos juntos, nos abraçando, se Deus quiser, tomando um banho em algum rio amazônico, comendo um bacuri. Manda um banho no Rio Tapajós. Banho no Rio Tapajós. Gente, obrigado. Quem puder assistir amanhã, começa a Globoplay, Canal Brasil, Amazônia, Sociedade Anônima. 5 anos de muita relação e de muita entrega e muito amor também por essa terra e por as pessoas que moram nela. Maravilha. Então, valeu, gente. Beto, obrigado, querido. Um abraço.